Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série sobre escatologia e hoje nós vamos falar sobre uma outra perspectiva escatológica, que é o amilenismo. Nós queremos iniciar, nós já falamos um pouco sobre o pós-milenismo, né? História do pós-milenismo, as principais doutrinas, uma definição sobre isso, deixando bem claro que a nossa posição não é nem pós-milenista, nós, pastor Giovanni, né, e a sua equipe aqui, como também não é milenista, mas é importante a gente conhecer as outras perspectivas, até para poder dialogar sobre esses assuntos escatológicos, teológicos, com outras pessoas, sempre respeitando o posicionamento de cada um, tá bom? Então, nós vamos iniciar dando uma breve definição de amilenismo. Amilenismo é a interpretação das últimas coisas que defende a inexistência de um milênio antes do fim do mundo. Esse sistema que até o final haverá um desenvolvimento paralelo tanto do bem quanto do mal, do reino de Deus e do que pertence a Satanás. Após a segunda vinda de Cristo no final do mundo, ocorrerá então o que eles chamam de ressurreição generalizada e o juízo de todas as pessoas. Então isso aqui é uma breve introdução, uma breve definição do que é o amilenismo, ok? Então quais são as doutrinas características do amilenismo? Em relação à Bíblia, né? Em geral, os amilenistas têm grande respeito pela inspiração e autoridade da Bíblia. Se alguns não fazem, não é graças a seu amilenismo. É necessário lembrar de nomes como Oswald Alice, William Hendricks, Anthony Hockman. Todos foram amilenistas, embora grandes defensores da infalibilidade das Escrituras. Em relação ao milênio como segunda doutrina, entre os amilenistas conservadores, existem duas visões a respeito do milênio. Uma delas diz que é possível ver nessa era o cumprimento das passagens que falam do milênio mediante a igreja na terra, como por exemplo Alice e Berkhoff têm esse posicionamento. A outra ala do amilenismo, que pensa diferentemente em relação ao milênio, entende que isso está se cumprindo pelos santos no céu agora, como por exemplo Warfield e Floyd Hamilton. São dois grandes eruditos que falam acerca do amilenismo. As duas perspectivas concordam que não haverá um reino terreno futuro, como creem os pré-milenistas, ok? E em relação às alianças, como é que eles pensam em relação às alianças de Deus com os seres humanos? Os pré-milenistas baseiam-se no argumento de que as alianças bíblicas contêm promessas ainda não cumpridas e requerem um milênio terreno nessa terra para que se cumpram literalmente. Já os amilenistas dizem que essas promessas não precisam ser cumpridas, pois eram promessas condicionais. E essas condições não se realizaram, infelizmente, por causa da infidelidade das pessoas, ok? A quarta doutrina é em relação à igreja. Como é que os amilenistas pensam com relação à igreja? Os amilenistas acreditam que a igreja cumpre as promessas de Deus de maneira espiritual e serve como o antítipo, ou seja, um antitipo. A igreja é um reino celestial, espiritual, enquanto o milênio pré-milenista, né, esse reino é carnal, é terreno. Mas, preste atenção, a igreja não pode ser considerada terrena e carnal. Será? A igreja cumpre então as promessas de um novo céu e a nova terra para os amilenistas. Essa nova terra que imediatamente seguem a era da igreja, consumam então a história humana, ok? Qual é a hermenêutica do amilenismo? De forma inquestionável, as diferentes interpretações do milênio resultam de hermenêuticas diferentes, ou seja, possuem princípios de interpretação distintos. Os pré-milenistas usam a interpretação literal ou normal em todas as áreas da verdade bíblica, enquanto já os amilenistas utilizam um princípio não literal ou espiritual na área da escatologia. Todos os conservadores, independentemente de seus argumentos escatológicos, usam a interpretação literal ou normal em todas as escrituras,
menos na escatologia. Floyd Hamilton, né, um dos posicionados dentro do amilenismo, reconhece que uma interpretação literal das profecias do Antigo Testamento, segundo dizia ele, apresenta-nos uma imagem do reino terreno do Messias igual a dos pré-milenistas. Os amilenistas, então, claro, não aceitam essa imagem do futuro porque ela utiliza hermenêuticas distintas na área da profecia. Embora, né, os autores geralmente não detalhem sua hermenêutica antes de detalhar seus comentários ou o desenvolvimento das suas teologias, Oswald Alice, por exemplo, discute os princípios hermenêuticos que utiliza para interpretar a profecia. Nós vamos resumir agora suas ideias da interpretação das profecias e vamos comentá-las aqui rapidamente. Primeiro, ele procura estabelecer que ambos são métodos literais e figurativos de interpretação que possuem seu lugar de direito e suas necessárias limitações. No entanto, parece colocar também todas as limitações na questão literal e nenhuma na questão alegórica. Segundo lugar, algumas dessas limitações da interpretação literal são, por exemplo, a presença de figuras de linguagem que não podem ser interpretadas, obviamente, literalmente, dando assim a liberdade para diferentes modos de interpretação. B, o fato de que o tema principal da Bíblia é espiritual acrescenta validade à interpretação alegórica ou espiritual. C, o fato de o Antigo Testamento ser também preliminar e preparatório para o Novo Testamento faz-nos esperar que o Novo Testamento sirva para interpretar as profecias literais no Antigo Testamento de maneira figurativa. Então, nenhum literalista nega que a Bíblia contém figuras de linguagem, e obviamente contém. Porém, insiste que elas descrevem verdades literais. Para explicar isso, podemos usar, por exemplo, o seguinte exemplo. As melhores rosas da região em que se vive, né, são cultivadas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, em Tyler, no Texas. As rosas de Tyler são famosas. Agora, se nós insistimos em um comercial que me diz para usar esse ou aquele tipo de fertilizante para conseguir cultivar as rosas de Tyler, isso não significa que eu preciso morar na cidade de Tyler. A ideia é, não importa onde eu more, posso cultivar o mesmo tipo de rosas magníficas que crescem em Tyler. A figura do tipo de rosas que poderei cultivar. Então, essas rosas de Tyler refere-se a rosas, de maneira geral, não a tomates, mas as rosas da cidade de Tyler. E essas rosas da cidade de Tyler também indicam um tipo superior de rosas, sejam elas realmente cultivadas em Tyler, na cidade do Texas, ou então não. Então, se essas duas primeiras teses, né, são verdadeiras, então uma questão surge naturalmente. Como é que alguém pode saber se deve interpretar uma passagem de maneira literal ou alegórica? A resposta de Alice, esse defensor do amilenismo, é: decida qual apresenta o verdadeiro significado da passagem. Não é necessário comentar esse tipo de declaração, é claro, por aqui. Alice também prossegue afirmando que a única maneira de entender literalmente uma profecia é quando o seu significado literal é claro e é óbvio. Ou seja, quase todas as profecias possuem linguagem figurativa, ou parabólica, né, também como é conhecido, e devem ser interpretadas dessa forma. Então, na verdade, a maioria das profecias não será interpretada de maneira literal. Para, por exemplo, interpretar e entender a profecia de maneira correta e completa, seu cumprimento também deve ser conhecido. Todas as profecias foram anunciadas, obviamente, antes do seu cumprimento. Então é muito importante nós entendermos isso. É ser conhecido, né? Se caso contrário, não poderia ser chamada de profecia. Ou seja, foram feitas antes do acontecimento. Por exemplo, se formos seguir o princípio de Alice, então nenhuma profecia jamais poderia ser ou será entendida até que surja o seu cumprimento. Nenhum israelita necessitava aceitar de maneira literal as profecias sobre o cativeiro babilônico, por exemplo, ou assírio, que ocorreriam no futuro, pois não poderiam
ter certeza de que essas profecias se cumpririam literalmente até que o cativeiro se tornasse real. Então, com esse princípio de interpretação que força essas profecias, que força essas profecias, que tipo de princípio teriam elas? Então veja bem, os amilenistas querem ser capazes de afirmar que não podemos ter certeza de que as profecias do Antigo Testamento em relação ao reino milenar serão cumpridas literalmente, pois nenhum tipo de cumprimento chegou a acontecer ainda. Mas como é que a igreja então possuía algumas características similares ao reino? Então a igreja deve estar cumprindo essas profecias do Antigo Testamento. Então, buscando reforçar a sua ideia de que deveríamos esperar uma maneira vaga de interpretar a profecia, Alice, esse teórico, do amilenismo, em toda a sua discussão de hermenêutica, caracteriza a profecia como algo indefinido, enigmático e às vezes, se for mal interpretada, até enganoso, recheada de simbolismo, imprecisa e sujeita a várias interpretações. Essas são palavras dele, é claro, não nossas, porque nós cremos que toda profecia é fiel, é verdadeira e tal, Mas com certeza essas características alegadas são verdadeiras, apenas se a interpretação abandona os princípios da interpretação que nós cremos aqui, literal ou normal. Quais são as evidências interpretativas do amilenismo? Preste atenção, o amilenismo interpreta certas passagens e doutrinas chaves de maneira que apoiam essa perspectiva. Primeira delas, a interpretação da aliança abrâmica. Como é que eles enxergam a aliança abrâmica? Os pré-milenistas, por exemplo, mostram que se a parte da aliança que ainda não foi cumprida precisa ser cumprida literalmente, por exemplo, a promessa da terra da Palestina, isso deverá ocorrer em um milênio futuro, pois não existe lugar na história passada ou presente para o cumprimento literal desses fatos. Já os amilenistas dizem que não precisamos esperar um cumprimento futuro. Por quê? Se as promessas eram condicionais e as condições para o seu cumprimento nunca existiram, segundo dizem eles. A promessa de uma terra foi cumprida para eles nos dias de Josué. Josué 21, 43 e 45. E, segundo plano, foi cumprida por Davi, segundo Samuel 8,3. Também, num outro momento, para eles, a aliança abrâmica foi cumprida durante o reinado de Salomão, 1 Reis 4,21. E agora está sendo cumprido pela igreja na terra, o que afirmam os amilenistas, ou seja, agora está sendo cumprido também pela igreja no céu, ou será cumprido por todos os remidos na nova terra, a terra eterna que surgirá no futuro vindo dos céus sobre a terra. Então, se qualquer uma dessas 7 opções estiver correta, segundo eles, então as outras 6 também são necessárias. E parece que os amilenistas, na verdade, não sabem quando ou como uma aliança, se uma aliança abrâmica foi e precisa, se foi precisa ou quando será cumprida, na verdade, é o que afirmam eles. Então, a única certeza dos amilenistas é que não ocorrerá com um milênio terreno futuro, pois esse período não existe em seu sistema teológico e escatológico. Então, qual é a sua interpretação, por exemplo, de Efésios 3:5? Os amilenistas, para os amilenistas, o mistério dessa passagem é que a igreja, vou ver aqui rapidinho, só um pouquinho. Só um minutinho. Os amilenistas acreditam que a igreja cumpre as promessas de Deus de maneira espiritual e serve como um antítipo, ou seja, um antitipo. A igreja é um reino celestial, espiritual, enquanto para o milênio pré-milenista esse reino é carnal e terreno. Mas a igreja não pode ser considerada terrena e carnal? Nós já vimos que realmente é essa situação, tá bom? Só voltando aqui, desculpa, a interpretação de Efésios 3:5. Qual é a interpretação deles de Efésios 3:5? Para os amilenistas, o mistério dessa passagem é que a igreja na realidade estava no Antigo Testamento e, portanto, cumpre aquelas promessas do Antigo Testamento, e essa questão foi discutida na parte que abortava a igreja.
E sobre as 70 semanas de Daniel, como é que creem os amilenistas? Os amilenistas possuem certas características em comum em sua interpretação de Daniel 9, 24 a 27. São elas, em primeiro lugar, o início das 70 semanas, para eles, os amilenistas, começou em 536 a.C., durante o reinado de Ciro, e não, como dizem os pré-milenistas, em 445 a.C., com Artaxerxes. Isso faz com que as 70 semanas sejam de duração imprecisa. Segundo eles também, a 70ª semana é a era da igreja. A 70ª semana é a era da igreja, tá? Não um período futuro de 7 anos de tribulação. Então essas interpretações são características do amilenismo. E surgiram por quê? Porque a interpretação literal não foi utilizada de maneira consistente dentro da sua hermenêutica escatológica. E sobre a história do amilenismo, vamos falar brevemente, tá? Do Novo Testamento até Agostinho. Até os dias de Orígenes, em 185 a 254, a ênfase da hermenêutica literal fazia com que os apologetas fossem, obviamente, pré-milenistas. Já os pais da igreja pensavam que estavam vivendo os últimos dias e esperavam a imediata segunda vinda de Cristo para trazer o reino. Orígenes, usando um método alegórico de interpretação, espiritualizou o reino futuro e entendeu que ele seria a presente era da igreja que teve início com Adão, e essa escatologia milenista foi popularizada então por Agostinho, tá bom? E Agostinho, como é que foi na época de Agostinho? De 354 a 430. Então, ao espiritualizar esse conceito do reino, Agostinho fez com que, só um pouquinho. Agostinho fez com que significasse a existência da igreja neste mundo. Ou seja, o milênio é o período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Durante os 1000 anos, enquanto o diabo estiver amarrado, os santos também reinarão durante 1000 anos e, sem dúvida, dizem eles, os dois períodos são idênticos e significam o período entre a primeira e a segunda vinda. É o que diz a obra Cidade de Deus no capítulo 20. Contudo, Agostinho entendeu que Satanás amarrado não significava que Satanás não possui poder para enganar as pessoas, mas que durante o período entre as duas vindas, a primeira vinda terrena e a segunda vinda, ele não tem permissão para usar todos os seus poderes, é o que afirmava Agostinho. Poucos antes do fim, Satanás será libertado para enganar as nações contra a igreja, e uma rebelião a que Deus dará fim, obviamente, conforme nós vemos nas Escrituras. Isso será seguido, então, pelo que eles chamam de juízo geral e pelo estado eterno dos mortos, tá bom? Agostinho também entendia que os 1000 anos eram literais e esperava que a segunda vinda de Cristo ocorreria 1000 anos após a sua ascensão. Os 1000 anos foram espiritualizados para simbolizar um período de tempo indefinido, ou então o período total entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Como é que a escatologia reformada via todas essas coisas dentro da história do amilenismo? Os grandes líderes da reforma tinham uma escatologia amilenista. Estavam satisfeitos em seguir os ensinamentos da Igreja Católica Romana, que por sua vez seguia Agostinho. Lutero, por exemplo, aceitava a grande tribulação e o retorno corpóreo de Cristo. Ele acreditava que isso ocorreria na metade da tribulação, assim como muitos outros pais da reforma. Lutero também dividiu a história em 6 eras, de 1000 anos cada, seguida por uma 7ª era de descanso sabático eterno. Ele ensinava que a 6ª era podia ser chamada de a Era dos Papas. Portanto, acreditava que estava vivendo numa época que precederia a segunda vinda de Cristo, que estava muito próximo. Calvino também ensinava que Israel e a igreja eram a mesma coisa e esperavam pela segunda vinda para que ocorresse a ressurreição, o juízo geral e também o estado eterno. Ele criticava o quiliasmo, ou seja, a crença no milênio literal, terreno,
descrevendo em seus ensinamentos como ficção, como insulto, como um sonho, como uma blasfêmia intolerável. Ele opunha-se ferrenhamente à ideia de que a bênção eterna dos santos estaria limitada a 1000 anos. Uma compreensão, é claro, que errônea do que o pré-milenismo ensina. Ok? E já na era moderna, como é que pensavam os amilenistas? Embora os amilenistas agostinianos geralmente sejam seguidos nos tempos modernos, ou seja, o milênio é um período na Terra entre as duas vindas do Senhor, surgiu outra forma de amilenismo, por exemplo, B.B. Warfield, seguido também por Clinton, que escreveu em 1874 e ensinou que o milênio é o estado presente dos santos no céu. Em geral, os credos reformados dizem pouco sobre a questão do milênio, preferindo concentrar-se na ressurreição generalizada, no julgamento e na eternidade. Uma das razões para a popularização da preferência pelo amilenismo em relação ao pré-milenismo é o contraste entre o conceito pré-milenista de cumprimento no reino terreno, geralmente o adjetivo terreno ou carnal é usado com essa frase, e o conceito amilenista de cumprimento das profecias do Antigo Testamento na igreja desta presente era. E geralmente o adjetivo espiritual é usado com essa frase. Então, o sistema que enfatiza a igreja espiritual em vez do reino carnal é o preferido, ou seja, o amilenista. Quando ouço, ou nós podemos observar esses argumentos, podemos até perguntar, desde quando a igreja é apenas espiritual e o reino apenas carnal? E a resposta é: a igreja é composta de pessoas carnais e o reino terá muitas características espirituais, ou seja, o espiritual e o carnal caracterizam tanto a igreja quanto o reino futuro. Claro, a evidência conclusiva para a verdade de uma doutrina nunca é histórica, mas sim exegética. Mas é muito importante também a gente conhecer a história. Tá? Então esperamos de alguma maneira ter abençoado sua vida, seu coração, trazendo essa perspectiva do que é o amilenismo, ou a visão amilenista. Tá bom? Deixando bem claro que essa não é a nossa perspectiva. A nossa perspectiva é a próxima que nós vamos abordar, que é a visão pré-milenista. Visão pré-milenista. Continue conosco. Deus te abençoe. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida e o seu coração. Louvado seja Deus. Amém e amém.